Eu queria, então, chamar a Aline Lata, diretora do filme, e Helena Wolvenson, aqui também, né? E a mediadora dessa conversa, a Júlia Neiva, que também está aqui. E queria também chamar o personagem principal do filme, gente viva, né? O Marlon Roberts. Eu queria dizer o seguinte, eu não conheci o Marlon, né? Só tinha visto o filme antes. E tanto eu quanto a Helena, nós já fomos a Brumadinho muitas vezes depois que os nossos filhos faleceram, a nossa nora e o nosso neto também, por diversas razões. A gente teve que ir a Brumadinho e já conversamos com muitas pessoas. Mas eu confesso que eu nunca encontrei e conversei com uma pessoa como o Marlon, com tanta lucidez sobre o que significa a mineração num território. Eu fiquei muito emocionado de ver o Marlon nesse filme. E mais ainda, ter ele aqui com a gente. E ele escreveu um negócio tão legal para a gente, né, se apresentando, que eu queria mudar o jeito que a gente apresenta as pessoas da conversa, né? Desde quarta-feira, todo dia sou eu aqui, o chato que apresenta todo mundo, entendeu? E agora, então, eu vou pedir para que cada um de vocês se apresentem, a começar pelo Marlon, que tem um texto para provar. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui, o filme está sendo apresentado, a todos vocês que dedicaram o tempo para vir cá, né? E prestar uma homenagem à família de todo mundo que perdeu lá, entes queridos, né? Infelizmente, o crime que vai só renovando, né? Cada vez mais. E vou me apresentar. Eu me chamo Marlon, fui criado em Bento Rodrigues, distrito de Mariana, que foi destruído em novembro de 2015. Desde o episódio, minha vida mudou muito. Foi como uma faca cortando um pedaço de mim, um pedaço da minha história. Desde então, muitas lutas na justiça para ser reconhecido o direito de atingido, e ainda assim não sendo reconhecido como atingido, pelo fato da casa estar na parte de cima do vilarejo, que mesmo não suja com a lama, foi invadida e saqueada. Morei na cidade de Mariana, onde, não aguentando a rotina da cidade, acabei comprando um terreno um pouco mais afastado do clima caótico do centro da cidade. Passei a trabalhar com produções de eventos em uma empresa e acabei tendo experiências em novos lugares que hoje sofrem os mesmos problemas, o mesmo risco e o mesmo pânico, né, que a empresa vem colocando. Aquele terror. E sempre as empresas continuam falando com as mesmas palavras, que são seguras. Eu participei de simulado de emergência de rompimento de barragem em várias comunidades. Aos finais de semana, vamos a Bento Rodrigues passear, matar a saudade. Hospedamos lá em casa mesmo. Minha família se reúne lá todos os finais de semana e feriados. Me mudei para Canindé de São Francisco, estado de Sergipe, onde comprei um terreno em um antigo assentamento do MTST. E vivendo com minha família e minha companheira, criando gado, vendendo leite. Gostei muito do lugar por ser tranquilo e oferecer a paz da roça e lembrar um pouco de Bento Rodrigues. Eu pedi a cada uma de vocês que se apresentem e já de começo agradecer imensamente, de coração, em nome do Instituto, pela presença de vocês aqui com a gente e de poder compartilhar não só o filme, mas esse momento tão delicado, tão intenso e tão importante. Ok? Oi, primeiro, obrigada, Marlon, por esse texto. Foi uma surpresa para a gente também, muito bonito. Queria agradecer muito o Instituto, toda a organização, todo mundo que está aqui e que acompanhou também todo esse processo. Tem gente aqui que viu a gente ir para Mariana, inclusive, e depois fazer a campanha no Catarse, quando o filme ainda era um curta. Eu não acabei não falando meu nome, né? Eu sou a Aline. Uma das editoras. E eu
para mim, esse filme foi uma troca muito grande, assim, humana, né? Com a Helena, com o Marlon, com todo mundo que participou. O significado de casa, para mim, mudou muito, assim. Acho que eu não tinha noção do que a casa significa. Desculpa, estou um pouco emocionada. E com a história do Marlon e vendo tudo, como era a luta ali da família dele, e é a luta da família dele, como ele lida com tudo que aconteceu, foi muito forte, né? Como a gente conheceu ele, enfim. Mas vou passar para a Helena, depois a gente continua. Nossa. Estou super emocionada, assim. É a primeira vez que a gente está junto exibindo esse filme para o público. O filme passou por alguns festivais, mas teve a pandemia no meio. A gente nunca teve esse momento de celebrar e ver, e é muito especial o Marlon estar aqui. Então, agradecer muito ao Instituto por todo o cuidado e essa produção que foi muito cuidadosa com ele, de ter, desde o começo, sugerido e feito o possível para ele vir. Para a gente é muito especial. Esse texto foi uma surpresa. Obrigada. Muito mesmo. E isso que o Wagner falou, a gente sentiu desde o começo, assim, da lucidez do Marlon, da sensibilidade e da força dele, e por isso que esse filme existe. Que eu acho que a gente cantou, né, por essa força. Sui do Ricardo estava ali desde o começo. Bom, eu sou Helena e também aprendi muito com esse filme. É isso que a Aline falou, faz muito para além de fazer um filme, foi uma escola, foram 8 anos até agora, né, que a gente ainda está, o filme ainda está nascendo, né? Foram 5 anos de captação, de relação mais intensa, e depois toda a pós, e foi como a gente fala sempre que foi como uma universidade, uma escola em muitos sentidos, de cinema, mas de vida. E acho que é isso. A gente vai conversar bastante aqui. Tem a Júlia. Helena, meu nome é Júlia. Eu estou muito emocionada também de estar aqui hoje. Eu não conhecia o Marlon, não conhecia a Helena, não conhecia a Aline. Mas, em alguma medida, eu conhecia já. Há muito tempo que eu acompanho o caso, infelizmente. Né? Eu sou ativista de direitos humanos e trabalho com direitos humanos há mais de 20 anos. E quando aconteceu o rompimento, um ano depois, eu fui para visitar e conhecer e poder oferecer ajuda junto com outras organizações de direitos humanos. Conheci Mônica, que hoje descobri que é prima do Marlon. Eu já tinha visto no filme, né, para me preparar para conhecer, então fiquei muito emocionada, e agora de conhecer o Marlon. Então, eu queria te agradecer toda a nossa solidariedade por estar aqui compartilhando mais uma vez a sua história e toda a história de resistência e de luta, né, que Marlon e as famílias não tiveram outra opção, como muitas pessoas que estão aqui também, né, Helena e Wagner também, não tiveram outra opção. Então, assim, eu agradeço muito vocês por um olhar tão sensível, né? Não é fácil você também ir lá e escutar a vida das pessoas e traduzir isso para um documentário, né? Então, acho que agradecer também de ter trazido aqui. Então, é isso. Eu acho que a ideia hoje é a gente viu, e a gente poder conversar um pouco, compartilhar um pouco as histórias de cada uma, como é que a gente chegou aqui hoje. Então, tem algumas perguntas. Não sei se o Wagner quer que já comece, Wagner. Podemos começar? Então, tá bom. Primeiro, o agradecimento, né, a Wagner e Helena. Para mim é uma honra poder compartilhar com vocês também aqui no Instituto. Eu não conheci, infelizmente, Camila e Luiz, mas logo no começo, depois que
tudo aconteceu, eu conheci vocês e estamos aqui à disposição. Então, gente, a gente pensou em começar da seguinte forma. Eu preparei uma pequena introdução assim para a gente aquecer um pouco o nosso debate. Acho que a gente, para quem todo mundo conhece, né, essa história. A gente não conhecia talvez a história do Marlon, mas acho que fica para mim muito forte dessa história, e para quem acompanha esses 4 dias, assim, é que tanto um Brumadinho quanto um crime de Mariana, primeiro são 2 crimes, né? São crimes tragédias, porque eles não são tragédias, mas eles não deixam de ser crimes. E eles são uma expressão do capitalismo, mas aqui de uma mineração absolutamente predatória e irresponsável. Né? A gente vê ali, não tem como a gente escapar. E o seu olhar, a sua crítica, né, Marlon, é muito perspicaz, muito certeira. É um modelo que coloca, assim, que tira a vida de pessoas e seres e que coloca a vida de pessoas e seres em risco. Né? A gente sabe disso, a gente viu nesses 2 desastres crimes e que poderiam ter sido evitados. Para quem estava aqui, viu os outros documentários, tanto Brumadinho quanto Mariana, infelizmente, poderiam ter sido evitados. Havia estudos, tanto no caso de um como de outro, que demonstravam que havia um risco de colapso. Né? Havia estudos que demonstravam, por exemplo, no caso de Mariana, que havia uma comunidade no entorno daquela mina, que havia um risco de que aquela represa se rompesse. É uma represa de rejeitos de minério que são tóxicos, né? Como a gente vê, inclusive Marlon traz um pouco, né? É vítima dessa toxicidade, dessa lama, e que muitas vezes as empresas negaram que havia toxicidade. Acho que é importante dizer também que é um sistema que se ancora no racismo estrutural do nosso país há 500 anos. A gente é um país que continua dependente, né, de commodities, neoextrativista. E também se ancora também no sexismo. A gente viu muitas mulheres, tem o Marlon e tem as mulheres no filme ali, 2 mulheres aqui por trás, muitas mulheres ali na celebração. E é o sistema que vive da opressão, de oprimir, né? É um sistema irresponsável e que precisa de freios. Então, eu não vou querer sair daqui sem a gente ouvir também, a gente pensar também como é que a gente vai para frente, né? O Brasil depende hoje ainda da venda de commodities na economia global, e uma das razões que eles dizem para esses 2 desastres terem acontecido, né, que eles precisavam responder a uma demanda global por mais minério. Né? E ela acontece depois da privatização dessa empresa, a Vale, que é uma das nossas principais empresas, mas aqui a gente tinha 2 das maiores empresas globais mineradoras. A gente tem a Vale e a BHP, que juntas formavam a Samarco. Milhões de pessoas, né? Tem um estudo aqui no caso de Mariana, que diz que mais de 1 milhão de pessoas foram afetadas de forma direta ou indireta pelo desastre. Né? Não houve e não há reparação até o momento. Né? Há centenas de ações judiciais, né, julgando o caso e, infelizmente, até o momento, eu não consigo ver nem reparação, nem justiça. E mesmo que haja reparação, alguém disse isso aqui há 2 dias atrás, nada vai trazer as vidas que se foram. Né? É uma reparação para a justiça, a gente fala de indenização, mas as vidas que se foram, o modo de vida. Né? Eu achei muito bonito também o que o Marlon trouxe aqui. Ele foi procurar alguma coisa que pudesse trazer um pouco daquela paz que ele tinha ali, com todas as questões que sempre existiram ali. Né? Mas é isso, era só para a gente pensar um pouquinho no que é esse contexto desses 2 desastres. Então, a primeira pergunta que eu tinha aqui para começar os nossos debates, Marlon, e você trouxe um pouquinho já na sua fala, que muito bonita a sua fala, que bom que se encontrou alguma beleza, né? E eu tinha pensado assim, são quase 8 anos, né, desde que aconteceu esse desastre, esse crime. Será que você poderia compartilhar um pouquinho com a gente como é que foram esses 8 anos para você, para a tua família? E eu tinha mais uma outra pergunta, que era qual era a imagem que você tinha da Vale
da BHP, da Samarco, antes desse crime ocorrer e hoje? Fica à vontade para responder o que você se sentir confortável. Obrigado. Durante esses quase 8 anos, né, briga, luta, justiça. Inclusive, eu ganhei uma causa de ser reconhecido como atingido. Eu perdi minha renda. Ganhei essa causa. Mesmo assim, a empresa se negou a pagar. Foi recorrendo. Belo Horizonte, Brasília. E eu ganhei em Belo Horizonte, ganhei em Brasília. E eles recorreram, até as últimas instâncias que eles podiam recorrer para sair esse processo. Minha família vem lutando até hoje. Minha tia até hoje não foi reconhecida. Minha mãe até hoje não recebeu. Tem tias minhas que não receberam ainda. Eles alegam que a nossa casa, a parte de cima, não foi atingida diretamente e que a Defesa Civil que tirou nós de lá, sendo que foi a polícia que chegou e colocou todo mundo para sair do distrito no dia. Eles alegam isso. E a visão que eu tinha, antigamente a gente pensava, vou trabalhar na Samarco, eu sou o cara, vou trabalhar na Vale, eu sou o cara. Só que eu trabalhei lá dentro e eu vi que não é justamente isso, as coisas são totalmente diferentes. Inclusive, a barragem rompeu em novembro, eu trabalhei na terceirizada até em outubro, que acabou o contrato. Eu ainda questionei, porque eles trocaram apenas 300 metros de tubulação, se tinha mais de 1.800 metros dessa tubulação. Eles falaram, não, o que a gente vai fazer por ano? Ano que vem, troca mais 300. Aí a gente ficou com aquela dúvida na cabeça. Essa tubulação, inclusive, passava em cima do rio, onde o barro passou e não foi atingida, nenhuma parte da tubulação. As antenas desde as torres lá de energia, nenhuma foi atingida. Passou bem perto, mas nenhuma foi atingida. Foi tudo calculado, planejado. Infelizmente, a Samarco é uma laranja que a Vale usou, porque a Vale já estava lá em cima há muito tempo, querendo tomar Bento Rodrigues, porque sabia que lá tem muito minério, tem muito ouro. E para eles continuar explorando, porque eles têm uma mina lá em cima de Fábrica Nova, que era do lado da barragem de Santarém. Eles já não tinham lugar para lançar rejeito mais. O fundão já estava cheio. Eles não tinham água mais, não tinha reservatório de água para rodar as 3 usinas. E inaugurar a 3ª usina, mas não tinha água. Em Bento eles drenaram o rio, que o rio tinha os 3 metros de profundidade, foi baixando para 1, depois para apenas 10 centímetros. Um rio que era fundo. Com 10 centímetros de tanto eles puxarem água. A alternativa que eles tinham era construir um reservatório de água. Eles tinham 3 alternativas, ou eles aumentavam o fundão, ou aumentavam Santarém, ou fazia a barragem de Mirandinha, que era um projeto que eles tinham de fazer do lado de Bento Rodrigues. Aí, querendo convencer o povo, eles queriam trocar no asfalto, iludindo todo mundo com o asfalto. Nós vamos fazer o asfalto, mas nós só queremos a concessão para poder fazer a barragem. Aí o povo mais ou menos bobo, né? Eu mesmo questionei na época, perguntei se era seguro. Falei, é seguro a barragem? Eles alegaram para mim, falaram, não, a gente tem muita gente estudada, muita gente em cima, e eu alego para você, a 2ª maior barragem da América Latina. Eu lembro até hoje. A 2ª maior barragem da América Latina não tem risco nenhum. Até aconteceu o que aconteceu. Né? Meu avô já falava isso desde sempre. Cuidado com a barragem, cuidado com aquela barragem lá em cima. Um dia ela vai descer. Ninguém dava ideia. Todo mundo achava que ele era bobo, era palhaço. Já tinha rachaduras ali, né? Se vocês olharem os depoimentos, né? Vários funcionários que trabalhavam, né? Tem uma coisa interessante que você traz, Marlon, que talvez as pessoas não saibam aqui, que quando acontece o rompimento da barragem, vejam só, as empresas cometeram o crime. São as próprias empresas que foram decidir quem seria considerado um atingido, né? 8 anos se passaram, né? Não sei se vocês sabem que no caso aqui especificamente de Mariana foi criada uma fundação chamada Fundação Renova, né? A Fundação Renova representa as 3 empresas, né? Essas 3 mineradoras, e era a Fundação Renova logo nesse início, né? Logo após os dados, que vai lá conversar com as famílias para decidir quem deveria ser considerado atingido ou não. E o que isso implicava? Num primeiro momento, implicaria justamente quem teria direito, por exemplo, a receber um cartão que daria direito à alimentação, à vida nesses meses logo após o desastre.
era a empresa que foi quem cometeu o crime que estava decidindo quem é que teria direito a receber isso. Exatamente. Então, assim, 8 anos se passaram, a gente está ouvindo aqui do Marlon justamente isso. Ainda hoje há famílias que foram diretamente afetadas por esse crime e que não tiveram esse direito nem de sequer buscar reparação, porque elas não são reconhecidas como afetadas, como atingidas por esse crime. Eu acho muito, muito importante essa fala do Marlon aqui, porque talvez as pessoas não saibam exatamente o que aconteceu. Eu falei para vocês, 1 milhão de pessoas foram afetadas de várias formas. Sem água, sem comida, perderam seus animais, sem casa, serviço, pessoas, entes queridos que morreram, sem trabalho. Muitas pessoas faleceram ao longo desses 8 anos. Familiares da mesma família. Para quem não sabe, a Nova Bento já foi construída, mas pouquíssimas casas foram distribuídas, né? Marlon, muito obrigada. Eu vou fazer uma pergunta aqui para as nossas diretoras. Acho que não só eu, acho que muitas pessoas conhecem vocês aqui, mas talvez nem todas. Imagino que as pessoas tenham a mesma curiosidade que eu tive, espero, não sei, depois elas perguntam. Mas eu fiquei muito curiosa, como eu contei para vocês, como é que vocês chegaram em Mariana? Né? O que levou vocês a chegar lá e fazer essa documentação? E a outra pergunta que eu tinha, vocês depois, né, era como é que vocês se sentiram nesse processo, vocês duas? E qual foi o maior desafio para vocês duas, vindo desse território, né, de trajetórias diferentes, de outras trajetórias, de uma vida urbana, né? E realidades e trajetórias tão diferentes e distintas do que vocês estavam ali filmando. Fique à vontade também, que se sentirem confortáveis. É bem pessoal, né? Bom, como a gente chegou... Primeiro, como eu cheguei, né? Porque cada uma de nós chegou de uma forma e a gente se conectou, a gente se conheceu praticamente, a gente já se conhecia, mas a gente se conheceu pelo filme, pelo encontro, na verdade, com o Marlon. A gente foi, né, juntas, mas cada uma por uma razão, por suas motivações. Uma semana depois que a barragem se rompeu, assim que se rompeu, as notícias foram chegando e aquilo foi... Bom, imagino que todos devam lembrar disso, foi muito forte. A imagem de uma onda de lama soterrando uma cidade era muito avassaladora. E aí... Na época, eu trabalhava como freelancer da Folha de São Paulo e fui lá motivada a ver o que estava acontecendo, com alguma possibilidade de fazer reportagem, mas não era o foco, assim, era uma vontade de ver de perto aquilo. Confesso que era muita ignorância, assim, partindo daqui de uma distância, a ponto e chegando lá da gente não saber se Bento era em Mariana, não era, e qual que era a distância geográfica disso, porque as notícias vinham como Mariana foi soterrada, e a gente chegou em Mariana e Mariana estava intacta. Então, até descobri que Bento era um vilarejo. Quantos quilômetros? 24 quilômetros de Mariana. E aí, nesse momento, eu comecei uma busca, uma investigação mesmo de território, de compreensão daquela tragédia. Então, passei uma semana meio viajando ali pelas cidades atingidas. E depois de uma semana, a gente se encontrou em Mariana, eu e a Aline, e
E aí a gente estava com esse intuito meio junto, né, de documentar, de conhecer mais a fundo através da fotografia e do documentário. Bom, eu não falei direito, mas eu sou fotógrafa de formação e jornalista. E aí a gente foi para a porta da pousada, onde eles estavam, realocados, e lá a gente conheceu o Marlon e o Ricardo, e foi muito desse encontro, dessa força de uma juventude, assim, tinha uma coisa que me pegou muito, assim, na troca com eles. A gente era meio próximo em idade, assim, uma coisa, porque a gente conversou com muitas outras pessoas mais velhas e tinham outras visões muito. Minas Gerais tem uma coisa do catolicismo muito forte, de uma coisa muito, assim, tinha uma certa resiliência, assim, não é resiliência a palavra, como? Isso, obrigada, Isabel. Minha irmã lê meus pensamentos. A resignação de que foi Deus que quis que isso acontecesse. E eu lembro desse encontro, de ter esse conhecimento que o Marlon e o Ricardo falavam, muito um conhecimento de causa, assim, a gente andava ali, a gente sabia que ia acontecer, que estava prestes a acontecer, as rachaduras e essa imagem. E aí acho que teve um grande ponto de partida do filme, que foi eles chamaram a gente para ir para Bento no dia seguinte, pela primeira vez. Eles não tinham voltado desde que tinha rompido, então a gente foi, que são aquelas imagens de Bento na lama, e foi aí que a gente entendeu a potência desse encontro. Ficava essa coisa, porque Bento estava fechada pela Defesa Civil e ninguém podia entrar lá. Então, foi um jeito da gente entrar. A gente entrou ilegal, a gente saiu correndo quando a polícia chegou, tinha helicóptero, foi uma grande aventura, né? E era isso, uma cidade que era deles até um dia anterior, totalmente dominada pela polícia e pela Defesa Civil e pelo governo, Ministério Público, Exército. As motivações que me levaram foram essas um pouco descritas, assim, de um impulso muito pessoal. No entanto, já tinha um interesse sociológico e um certo ativismo, assim, muito brando, mas, assim, dentro de um interesse em pesquisar, entender isso, porque é um pouco um problema do nosso tempo, e é um pouco como você apresentou, assim, quais saídas a gente pode ter com isso, e o filme foi muito uma escola para entender que há saídas, mas são muito difíceis os caminhos, e acho que é isso. A outra pergunta eu não lembro, mas eu vou passar para a Aline agora. É o que a Helena falou, cada uma foi por uma motivação, assim. Eu, na época, estava meio sem trabalho, tinha acabado de mudar de área, inclusive, de assistência de câmera, estava meio mudando de áreas, e quando eu vi o que aconteceu, bateu aquele desespero, e uma amiga muito querida, a Ana, agitou que alguns amigos fossem juntos no carro até lá para ajudar no que fosse necessário. E aí foi a Helena no carro, enfim. E eu fui pensando em ajudar como voluntária dos bichos, que eu falei, bom, cuidar de bicho eu sei. Então, acho que eu vou conseguir ajudar de algum jeito. E aí foi muito triste chegar lá, porque quando você vê uma tragédia desse tamanho, você sempre acha, assim, no seu imaginário de tragédias, de crimes, que você vai chegar lá e vai ter muita gente ajudando, vai ter o exército, vai ter
nossa, uma movimentação muito louca. E eu lembro que não tinha. E eu fiquei desesperada. E no final dessa uma semana de voluntária, que eu lembro que a Ana, inclusive, ela não queria dormir, porque ela ficava assim, não, mas o bicho precisa de não sei o quê. E aí eu tive que brigar com ela, porque ela precisava dormir, assim. E eu lembro que no final dessa semana eu estava muito esgotada, e aí a Helena estava fazendo outras coisas, e eu falei, eu vou ajudar a Helena. E foi meio assim, que eu grudei nela um pouco. E aí a gente conheceu os dois, e a gente conheceu juntas. E quando a gente chegou em Bento Rodrigues, né, que até então, inclusive nessa de cuidar dos bichos, a gente ia para vários lugares que foram atingidos, e aí deu para ter uma dimensão do quanto era avassalador tudo, assim. E, inclusive, a gente levava também os mantimentos, enfim, era uma coisa totalmente desorganizada, assim, com muito amor, que todo mundo fazia as coisas, e os bombeiros e veterinários que vinham de outras cidades, mas era assim muito precário tudo, era inimaginável que aquela tragédia daquele tamanho, movimentando todo mundo, falando sobre e tal, e tinha pouca gente. E aí, quando a gente chegou em Bento Rodrigues, que foi aí que a gente decidiu fazer o documentário, foi, na verdade, quando a gente chegou lá, né? Que a gente olhava para aquela paisagem destruída e a gente não entendia aquilo como uma cidade. A gente não conseguia imaginar aquilo. E aí o Marlon e o Ricardo ficavam, não, ali é a casa não sei de quem, é o bar, o hot dog, eu não sei o quê. E a gente olhava aquilo e eu falava, Helena, eu não consigo ver o que eles estão vendo, né? É uma coisa assim... E a lama, ela é muito brutal, porque até no documentário anterior da Cecília, né, fala do silêncio. E realmente, quando a gente chegou lá uma semana depois, era um silêncio, mas ao mesmo tempo você vê aquela lama com as montanhas e ela não faz parte da natureza, né, aquela lama tóxica, mas ao mesmo tempo ela tem cara de natureza, né, ainda mais porque nasce depois de um tempo alguma coisa lá, sei lá como, porque a natureza é muito louca e consegue sobreviver mesmo com tanta toxicidade. Então, foi aí que a gente ficou mais assim querendo saber sobre eles e sobre aquele lugar e o que significava aquele lugar para eles, né? A gente estava muito assim nessa ânsia de entender aquele lugar devastado e de como aquilo aconteceu daquele jeito e como que não tinha sirene, né? Uma coisa tão básica de segurança, assim, e totalmente revoltante, não ter nenhum aviso prévio. Quando vocês... Desculpa, me alonguei aqui, eu acho. Mas ali, no início do filme, aquela câmera é uma câmera de celular, né? E aí, eu não sei se ficou claro, tem uma voz que grita, Paula, volta aqui. A Paula era uma moradora de Bento Rodrigues, que estava trabalhando para uma terceirizada da Samarco. E a do Chuchu, que fala do Chuchu, é ela. E ela estava lá, ela viu a barragem rompendo, e ela pegou a moto dela e foi correndo até Bento Rodrigues para avisar as pessoas, porque ninguém conseguia passar um rádio, ninguém conseguia avisar de outra forma. As pessoas sobreviveram, boa parte das pessoas de Bento Rodrigues sobreviveram por causa da Paula. E assim, dá para ouvir no áudio, né? Eu que não vou avisar lá, eu não vou voltar lá. E a Paula vai. Então, a Paula ela é muito incrível, assim, eu acho ela uma super heroína. Uma pena que a gente não tenha conseguido abraçar ela mais no documentário, porque também a história dela ficou muito famosa, ela foi em vários veículos, deu várias entrevistas, eu acho que ela também precisou ali se guardar um pouco. Mas é isso, então, Marlon, muito obrigada. Não, a gente fez uma escolha também, né? Podiam ser muitos filmes a partir desse, né? A gente, inclusive, em 2016, quando voltou para filmar em 2015 a gente foi e fez essas primeiras filmagens e entendeu que a gente queria fazer um filme, até então era um curta.
E aí a gente fez um catarse para voltar. Em 2016, quando a gente voltou, a gente fez uma viagem ao longo do rio até o mar, com o Marlon e o Ricardo, e uma equipe pequena. E o filme ele foi se construindo ao longo do tempo e muito ao longo da relação. Eu acho importante dizer que é um filme que nunca teve nunca assim, nesse começo, um roteiro prévio, né? Ele se fez muito na montagem com o Edu, que está aqui. Se tiverem perguntas sobre montagem. E acho que foi isso, foi sendo feito ao longo dessa relação que foi se desenvolvendo da gente com o Marlon, que foi também mostrando até um lado ator, né? Obrigada por compartilharem. Acho que na fala de vocês fica bem nítido como isso parece transformar, assim, muitas coisas aconteceram para vocês, né? Muitas mudanças, muitos impactos, e a gente vê isso no resultado final, né? Mas o processo acho que foi muito importante, né? Pelo que vocês trazem aqui. Obrigada por compartilharem. Marlon, antes de eu passar para o público, eu tinha várias perguntas, mas uma delas era: você acha que se esse crime tivesse acontecido num bairro rico daqui de São Paulo, Brasília, Belo Horizonte mesmo, ou Rio de Janeiro, ou qualquer cidade grande, 8 anos depois, as pessoas ainda não teriam tido suas casas entregues para viver? Brasil, né? Brasil, né? As leis, né? Infelizmente, quem controla são eles, né? As empresas, né? Eles que selecionam quem que vai ocupar tal cargo, quem vai ser ministro de quê, daquilo ali. São as empresas que estão aí controlando tudo, né? E eu vejo isso aí, várias comunidades que eu participei dos PAI-BMs, programa de evacuação de emergência de barragem, que eu vejo que eles vêm fazendo a mesma coisa, pondo terror na população, instalando sirenes, instalando rotas de fuga. Aí como que você dorme num lugar que sempre foi tranquilo, que hoje tem uma sirene que pode tocar a qualquer momento, você não sabe que hora, ou tocar acidentalmente, igual aconteceu em algumas comunidades. Aí fica esse desespero, o pavor, né, o pânico das pessoas. O que o Marlon está contando está acontecendo muito em várias comunidades que eles estão chamando, tipo, o terror das barragens, né? Se antes não tinha a sirene, que podia ter tocado e salvado, graças, que bom que Paula fez isso, né? Que bom. Hoje é o contrário, então, comunidades que foram evacuadas, que tiveram que sair de suas casas, e não sabe se tem, não tem, né, segurança, se realmente vai... Eles falam que não tem, mas pode ser que tenha, não se sabe. Não se sabe. Como a gente sabe, no caso de Brumadinho, tinha ali uma das maiores empresas de segurança global, a Tuvisud, que alegou que estava seguro. Sabemos o que aconteceu, né? Brumadinho. Enfim, obrigada, Marlon, por compartilhar. Eu vou abrir para o público. Se ninguém tiver uma pergunta, eu tenho mais perguntas. Então, mas tenho certeza que vai ter gente que vai querer perguntar. Eu vou pedir, então, para quem quiser fazer alguma pergunta, né, para Marlon, Aline e Helena, por favor, pode vir aqui na frente. Então, já temos uma pessoa. Oi, gente, vou fazer daqui mesmo. Ai, pelo... Esse, sim. Oi, gente, boa noite de novo. Marlon, queria entender com você, acho que da sua vivência prática ali, né, do dia a dia, como foi, assim, se você teve a oportunidade de ver a diferença do impacto do que aconteceu em Bento e depois do que aconteceu em Brumadinho, com as pessoas que estavam ali, qual era a sensação delas, se havia aquela sensação de, puxa vida, isso de novo, e enfim, como foi essa vivência daquele momento em uma diferença tão curta de tempo? Rápido, né? Foi muito rápido. Obrigado pela pergunta. Era a minha pergunta. Inclusive, lá em casa mesmo, a minha mãe tinha mudado, eles tinham realocado ela para outra comunidade, Antônio Pereira, onde hoje tem uma barragem em cima.
E eles estavam aumentando essa barragem na época. Aí veio acontecer em Brumadinho. Então ela desesperou, minha irmã desesperou, minha mãe desesperou e queria mudar rapidamente para Mariana, que não queria morar lá mais, porque lá era uma área de risco. E aconteceu em Brumadinho, então ela já desesperou e quis mudar de lá. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Vir aqui na frente. Se tiver com... Helena, vem lá. Claro, Helena está aqui. Você fez uma pergunta para o Marlon e eu fico aqui pensando comigo que as pessoas não têm suas casas ainda, né? Se tivesse acontecido aqui, com certeza não seria desse jeito. Porque, inclusive, a gente vê aqui casas caindo e levantando prédios, né? E a gente tem até nostalgia, né, daquilo que tinha. E ontem aprendemos, eu pelo menos aprendi um termo, como é que é? Solastalgia. É quando você tem nostalgia por uma paisagem que se modificou. E as casas caem e, assim, em menos de um ano, sobem prédios inteiros, né? De 20, 30 andares. Eu queria só fazer uma reflexão. Então, vocês acham que a Fundação Renova, com todo o dinheiro que ela recebeu, ela não poderia ter já construído o Bento Rodrigues do jeito que eles quisessem? Não é verdade? Eu fico pensando assim, quem são os arquitetos, os engenheiros que estão lá trabalhando com isso? Porque a gente vê a construção civil ser tão potente, né, fora de lá, né, não é? Aqui é uma coisa impressionante. Só na rua que eu moro tem 7 prédios subindo. 7 prédios subindo. Então, como é que... E num pouquíssimo espaço de tempo. Eu tinha uma visão assim linda da cidade, porque eu moro num prédio num andar muito alto. Hoje em dia eu vi o Parque do Ibirapuera, o Lago do Ibirapuera, não vejo mais nada, porque subiram prédios e está modificando a paisagem com uma rapidez muito grande. Em questão de 6 meses, eu não vejo mais muita coisa, né? Então, eu fico imaginando, não era para ter já isso? As pessoas terem acomodado suas casas? Está certo que não seria construído como era o que tinha antes. A questão afetiva, a questão da coletividade, enfim, uma série de outras coisas. Mas já teriam as casas, né? Não é só esse comentário, essa reflexão para a gente ficar com esse registro, né? Porque é uma coisa que me perturba muito as pessoas ainda não terem as casas em Bento Rodrigues. Me perturba, são 8 anos e não é por falta de dinheiro. Não é por falta de dinheiro, porque a fundação tem muito dinheiro, né? Então, é isso. É o que ela falou, né? Já era para estar pronto. Eu trabalhei lá na obra, inclusive. Cheguei a trabalhar lá. Teve um auge da obra antes da pandemia. Tinha quase 1.000 funcionários lá dentro. Então, já era para ter acabado há muito tempo. A gente trabalhava eles com tenda, montando tenda. Aí eles pediram para a gente trabalhar lá, para os caras trabalharem debaixo da sombra. Aí nós fomos montar uma tenda. Só que o que eles queriam? A tenda a gente montava ela com um dia. Eles queriam que a gente demorasse 3, 4, 5 dias para montar uma tenda. Sendo que a estrutura, como é que você deixa uma estrutura na metade? Começou, você tem que acabar. Aí nessa aí a empresa perdeu e tirou a empresa de lá, porque a empresa não queria fazer do jeito deles, que era demorado. Um serviço que era rápido, que a gente fazia na rua com meia hora, lá gastava o dia inteiro por causa de questão de segurança, que tem todo, de empresa. Eles queriam que demorasse. É o que a Renova quer, que demore, que quanto mais tempo demorar, mais ela vai existir. E o crime vai só renovando. É o crime que se renova, como minha prima sempre fala, a Mônica. O crime que se renova. Os detalhes perversos também, logo no início, quando as empresas chegaram ali em Bento para entrevistar e conversar com as pessoas que tinham sido atingidas, eles tinham um formulário para perguntar o que elas tinham perdido, né? Para fazer Esse formulário, o inventário, tinha perguntas de pessoas que moravam em casas na Amazônia. Assim, era surreal o descuidado, assim, perguntando: na sua casa tinha açaí? Na sua casa, para tentar fazer esse inventário.
Então, foram muitas disputas ali entre o que seria correto ou não correto. Mas teve um trabalho muito interessante que foi feito pela Caritas de construir com cada família de Bento Rodrigues esse inventário, cada família, né? A matriz de danos, construída assim, com cada detalhe da família, né? Da casa da família, daquele terreno, dos animais, de como era, para conseguir fazer a negociação junto com o Ministério Público e as empresas, e a Renova, para que pudesse minimamente, ou no máximo, tentar negociar de uma forma que as famílias pudessem sentir contempladas, né? Eles tentavam negociar de maneira individual, o que sempre é um problema, né? E isso, quando a gente fez a viagem ao longo do Rio, e a equipe toda ouviu, o Érico também que está aqui, a gente ouviu ao longo, desde Bento Rodrigues até Regência no Espírito Santo, o mesmo relato, que não eram todas as pessoas que recebiam algum benefício, né? No caso, na época, era um cartão que... tinha um cartão, meio um auxílio, uma coisa bem básica de emergência, assim, que eles meio que faziam um sim, um não. E isso ao longo do Rio inteiro. Então, né, não tem a menor justificativa, assim, era uma coisa que todo mundo sabia. Diluir, né, dissolver a comunidade sempre existiu por parte da empresa, mas a grande resistência a gente via na família do Marlon, que eles faziam questão de responder enquanto coletivo, né, e se uniam sempre para articular, né, Marlon, acho que você pode falar. Para resolver da melhor forma. E de não individualizar, né, tinham até pessoas que preferiam resolver sozinhas, mas a gente via muito na sua família essa consciência. E só um adendo assim, a fala da Helena, eu fiquei pensando nessa sua reflexão, Aline, que eu também compactuo, que é da noção de casa que a gente tem aqui nos centros urbanos, vindo de cidades... Somos bichos urbanos, né? Desses lugares em que as casas são destruídas já a todo momento. A gente está acostumado a isso. A nossa relação com o território é muito diferente. E acho que isso foi um aprendizado para a gente, assim, de estar perto de uma pessoa e de uma comunidade tão conectada com o território. A família dele vai ainda todos os finais de semana para Bento, né? Se sentem morando lá, mesmo sendo uma cidade que eles têm que inventar, né? Vocês inventam a cidade, não tem água, não tem luz, eles levam caminhão-pipa, eles levam gerador e é muito louco, né? Porque tem aquela fala de quando fica escuro, eles esquecem do que aconteceu. Vou passar aqui para a Cecília também. Marlon, fui faz pouco tempo para Brumadinho e me deparei com uma cidade que vive um luto em looping, né? Eu acho que foi muito triste, praticamente agonizante ver o quanto as pessoas lá ainda estão agonizadas pelo luto, e tem razões para isso. E uma cidade dividida em que as lideranças, algumas estão juntas na batalha e muitas outras estão se alfinetando, o que a gente sabe que é uma intenção muito consciente, né, da culpada pelo crime. Queria saber, apesar de você já ter se mudado, como é assim que você sente essa relação das pessoas com o luto e com a luta? Estão juntos, estão divididos? Um pouco disso. Aconteceu também, sempre aconteceu nessa manobra de massa, né, que a empresa usa das pessoas, de mexer com a cabeça das pessoas. Inclusive, teve uma pessoa lá de Bento Rodrigues que perdeu a mãe na tragédia, teve coragem de falar que a Samarco é uma mãe para ele hoje, porque a Samarco banca ele. É muito triste a gente escutar isso. É muito... Eu vou compartilhar que a gente fez um estudo
contam muito essas histórias. É um estudo com várias organizações do mundo inteiro em que a gente analisou o comportamento de transnacionais. E nós, eu estou falando aqui da Conectas, né, a organização. E a gente fez esse estudo, que são várias estratégias adotadas pelas transnacionais para dividir a comunidade, para evitar ser responsabilizada. E vários dos relatos aqui que Marlon traz são iguais a outras transnacionais que operam da mesma forma irresponsável, predatória. A primeira coisa que fizeram foi afastar o MAB da comunidade, né? Que o MAB chegou para ajudar, a empresa conseguiu convencer a comunidade que o MAB estava ali para atrapalhar o processo. Aí todo mundo... O movimento dos atingidos por barragens, né? Aí muita gente nem abraçou o MAB, porque acreditou na empresa. A empresa falou que o MAB estava só para atrapalhar. A Caritas, inclusive, também foi criticada por muita gente, muitas pessoas criticaram, falaram que não precisava, que já foi ressarcido que não precisava. É importante isso, porque por conta da resistência dos atingidos, né, pelo crime que aconteceu com Bento Rodrigues, Mariana, quando aconteceu Brumadinho, foi mais dentro dessa tragédia toda, digamos assim, os atingidos ali aprenderam muito com as experiências dos atingidos de Mariana, que era necessário ter uma assessoria técnica autônoma, independente, que pudesse estar ali do lado das comunidades ajudando nessas negociações, né? Tinha mais alguém aí no fundo que queria falar? Por favor, se puder vir para frente. E Helena e Wagner, vocês vão me dizendo, quando, assim, eu estou deixando aqui o debate correr. Boa noite a todos. Primeiro quero parabenizar você, Marlon, porque eu acompanho o filme meio que por osmose, assim, o trabalho de processo de criação, e te agradeço e te parabenizo pela sua coragem, pela sua existência em ter se exposto e colocado a sua voz, o seu corpo, a sua imagem à disposição do mundo. Acho isso um ato muito valioso. Sem você esse filme não existiria, e essa mensagem toda que é parte de você hoje e sempre vai ficar eternizada com essa obra. Eu tenho 57 perguntas, mas eu vou tentar resumir em duas. Primeiro, elas falaram do ponto de vista delas, como elas chegaram em vocês e conheceram vocês. Eu queria saber como foi em relação a você e o Ricardo, né? De repente chegam duas mulheres vindas de um outro lugar e você está num momento chocante, traumático, na beira de um crime, que você poderia se fechar e pedir um momento para você, e você resolveu topar e ter a disponibilidade de falar: não, eu quero falar assim, pode me filmar assim. Eu queria entender como foi essa decisão de topar esse negócio, porque, sei lá, que negócio maluco. E também quero saber o que você achou do filme, se tem coisas que você acha muito incríveis, se tem coisas que você não gosta, o que nesse filme bateu em você, porque acho que é interessante você também falar sobre essa coisa que é sua também, né? Valeu. A primeira sempre agradecer a elas, né? Porque se não fosse elas também o filme não existiria, nem não tinha como a gente contar a história para o mundo, né? Do que realmente aconteceu. A gente estava vivendo aquele momento do assédio da imprensa. Toda hora chegava um querendo fazer uma entrevista. Eu já estava bravo, porque a mulher da Globo estava fazendo entrevista. Gravou a entrevista. Aí na hora que eu acabei de falar lá, relatei, ela falou aqui: agora nós vamos pedir para o câmera trocar a fita. Aí você não fala mal da empresa, não. Pode falar tudo que você quiser, mas só não fala mal da empresa. Aí eu xinguei ela de tudo, quando é nome, xinguei tudo, falei: ô moça, aqui, nós é da roça, nós não é bobo, não. Nós estamos na época da nuvem, memory card. Não existe fita mais, não. Sem falar de fita comigo. Aí elas apareceram, perguntando, conversando. Mas, assim, por essa idade, a semelhança da idade ser mais parecida, a gente foi conversando, entrosando. Aí elas perguntaram se nós conseguíamos levar ela lá em Bento. Nós falamos: vamos lá, ué. A gente entra lá. Aí entramos, eles não deixaram, mas a gente entrou lá. E só agradecer mesmo, porque elas foi o anjo, né, que apareceu para essa história ser contada para o mundo, porque a empresa só quer apagar, só destruir e apagar tudo. O filme ficou muito bom, né? O filme ficou muito bom, ficou ótimo, gostei.
que realmente expôs, né, meu ponto de vista, aquilo que eu queria mostrar, né, que o que a empresa fez, faz e continua fazendo. Eu sou Érico, eu também participei, eu me acompanhei muito do processo. Minha pergunta é, Marlon, tem um momento ali, quando você está morando na sua casa, na periferia ali de Mariana, que você fala que tem uma pergunta com que você sonha, e você sonha com Bento, velho Bento, né? Lá de novo. E agora, depois desse tempo todo, morando em outro estado, eu queria saber como é que está esse sonho. O que você sonha? Você sonha com Bento ainda? Mudou? Você está... Enfim, sonha agora na sua casa nova? Como é que está seu sonho? A vida mudou, né, drasticamente, de rotina de um estado para o outro, né, do modo de vida assim para o outro, mas é aquilo mais próximo que eu achei de Bento, né, que é uma roça, um lugar tranquilo, bem lá no sertão mesmo, bem no fundo do sertão. Então, aquele lugar é tranquilo. Meu sonho mesmo era voltar para Bento, a antiga Bento, onde a casa da minha mãe está lá, todo mundo está lá. Hoje eles estão reunindo lá para a homenagem a São Bento, né? Que hoje tinha procissão e a missa, aí tem lá em casa estão realizando. Meu sonho era que voltasse tudo para lá, né? Porque lá o lugar está lá. É só fazer, é só querer fazer. Mas a empresa não quer, a empresa quer o lugar para ela, quer explorar, acabar com o lugar. Então meu sonho sempre foi esse, era voltar para lá, a casa que era nossa lá que o pai deixou, e viver lá, a comunidade toda lá, mas infelizmente a comunidade não quer voltar para lá, quer viver nas casas novas, assim, as mansões que eles falam, né? Mas na hora que você entra no quarto não tem 2 metros de parede, não tem 3 metros, o que você vai pôr no quarto? Por fora é aquela maquiagem, né, da empresa, que passa e faz o marketing dela, né? Eu lembro quando a gente estava filmando, muitas vezes vocês falavam que é o que você falou, né? Que a empresa queria isso, que eles queriam a terra, que eles queriam fazer... Que tem a fala que vocês falam, eles estão fazendo o que eles queriam, é deles, eles dominaram o Bento. Eles queriam fazer a represa, né? Que é o que virou. Hoje, metade da cidade foi alagada, não? Se fosse para voltar à cidade, já não daria, já é da Samarco, da Vale. Ou não? Ou ainda existe o território de Bento? Tem a parte alta, né? A parte alta, né? Mas a baixa foi toda poderia alagada. muito bem ser feita a comunidade. Já não ia ter esse risco, mais que eles falam do risco da barragem, né? Porque já desceu, já está uma parte mais alta. Então poderia sim, se fosse o intuito coletivo, o intuito da empresa. Mas infelizmente a empresa quer o lugar para ela. No papel, aquela terra é de quem? No papel é terra sem lei, sem dono, né? Eles estão tentou desapropriar numa reunião que foi eu e minha tia. Se não fosse, eles iam desapropriar de qualquer jeito, fazer um projeto lá de cemitério lá que eles iam tomar conta. Aí como nós fomos lá, nós brigamos lá esse dia na reunião, o desembargador veio falar comigo que a filha dele não morava lá, que eu perguntei para todos eles, vocês consideram Bento hoje seguro? E lá só tinha especialistas, só os caras de óculos. Eu perguntei, vocês têm certeza que Bento é seguro? O cara, eu não sei dizer. Eu falei, você é engenheiro, não sabe dizer, então é complicado. Aí o desembargador vira para mim e fala comigo, não, mas a minha filha não moraria lá. Eu falei, mas sua filha não tem que morar lá, não, você não tem nada lá. Você não tem relação nenhuma com lá, mas a minha filha vai morar lá sim, com toda certeza. A gente está chegando no fim já, mas eu queria fazer um comentário em relação à experiência que eu passei em Brumadinho em setembro do ano passado, que foi a gente se aproximou, eu, Helene e Wagner, nós se aproximamos muito por onde a lama passou. E todo o curso da lama hoje é da Vale, né? Então, algo, né, é difícil dizer isso, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, mas eu tenho um pouco de dúvida da intenção, né? O quanto aquilo, o que está embaixo de onde a lama passou, é interessante, é de interesse para a Vale, né? Então, e não só a Vale, todas as empresas que estão envolvidas. Então, assim, é muito doído, né? É muito sofrido,
mas é possível, sim, que exista um interesse de que aquilo acontecesse para que toda a área por onde a lama passou passe a ser da Vale. E isso aconteceu, né? Então, aonde a gente passou ali de carro próximo, né, de onde a lama passou, hoje é inacessível. A gente acessa porque Helena e Wagner são familiares, né, e a gente tem essa possibilidade de acesso, mas a verdade é que pessoas comuns não podem acessar porque é propriedade da Vale, né? Então, a Vale faz o que ela quer ali. Então, é só um comentário mesmo, porque é muito doído mesmo, né, essa situação. E agradecer a participação de vocês e entramos na finalização aí da mesa. A gente podia passar para cada um de vocês, começar aqui com o Marlon, para, né, falar suas palavras, assim, finais de despedida desse momento. Acho que quem quiser, a gente continua, não é isso, gente? A ideia é continuar fora daqui, né? Para quem quiser. Vai lá, Marlon. Eu gostaria de agradecer, né, todo mundo que dedicou o tempo aí, veio assistir, privilegiar. Eu me sinto aí privilegiado. Vocês são demais. Muito obrigado a todos vocês. Nós agradecemos. Muito obrigada. Queria agradecer muito, muito assim, a equipe toda que fez parte e todos os agregados que também fizeram parte da equipe, Edu, Mariano, Érico, Paula, Luísa, todo mundo que acompanhou aí esse filme, que ajudou a gente a construir ele também, né? Sem roteiro, nas nossas cabeças malucas, sem orçamento, indo para Mariana, encontrando Marlon, enfim, e o Ricardo. Eu queria agradecer muito, muito essa oportunidade de apresentar o filme junto com o Marlon, né? Então, para a gente foi muito, muito especial mesmo, assim. A gente que agradece demais vocês. Muita gente envolvida, muitos anos de trabalho. Não é fácil fazer um filme, um primeiro filme, um documentário de cunho ambiental no Brasil, sendo desmantelado nos últimos anos. Então, foi muitas vezes, em alguns momentos, vendo o filme hoje, me veio no corpo a sensação que eu estava na hora ali filmando. Muitas situações a gente estava sozinhas, assim, era muito precário mesmo a nossa estrutura, e foi muito de uma força de vontade muito assim, própria de nós, do nosso encontro. E então, obrigada por todos vocês terem vindo e a gente poder relembrar o sentido disso e afirmar a importância. Fez muito sentido mostrar o filme aqui hoje. E uma coisa que a Júlia propôs um pouco no começo, assim, da conversa, que eu fiquei pensando esse tempo todo, em saídas, né? Quais seriam as saídas? Eu acho muito difícil a gente individualizar essa responsabilidade. Quando a gente exibiu o filme em Lisboa, na estreia, no DOC Lisboa, teve uma exibição para adolescentes do ensino médio, e muitas das perguntas eram: o que a gente pode fazer para isso não acontecer de novo? Eram adolescentes, crianças e adolescentes muito preocupados e ao mesmo tempo alienados desse problema. E eu não tenho a resposta, mas acho que esse tipo de situação, ouvir as histórias, e tem uma coisa que, desde o começo, a gente estudando, assim, a BHP, que a Samarco, né, formada pela BHP e pela Vale. A BHP é uma empresa australiana e assim como tem outras canadenses, e são multinacionais em que, nos territórios delas, isso jamais aconteceria, assim. As leis são outras. E
E aqui a permissividade, bom, a Júlia deve saber muito mais. Por exemplo, não se precisaria mais fazer barragens com água, né? Existe uma tecnologia em que o minério poderia ser armazenado sólido. E isso salvaria a água. Ninguém contém água, né? A água é a coisa mais não se contém. Então, isso é uma escolha. E acho que é uma das lutas que poderiam, das milhões de lutas. Lá na Austrália não se tem barragem com água. A BH Piliton já teve ela responde por um crime já também fora do Brasil, não na Austrália, mas responde, e ela tem a sede também na Inglaterra, onde ela não cometeu esse crime. Hoje tem supostamente. Vamos ver cenas do próximo capítulo. Achei uma coisa que eu traria da sua fala e que, para nós, do mundo de direitos humanos e direitos socioambientais, é nunca esquecer. E eu acho que ouvir a sua história e ouvir e ver o filme é para a gente não se esquecer, para a gente não repetir de novo. Teve Brumadinho, mas agora a gente tem 2 grandes crimes. A gente não pode se esquecer do que aconteceu para a gente poder pensar um novo futuro, um outro modelo. Você trouxe esse modelo minerário, ele é predatório e irresponsável. É porque eles queriam fazer um modelo mais barato, para um lucro máximo em pouco tempo. Existem outros modelos, existem outros modos de viver, como o Marlon está nos contando, outros mundos são possíveis. Né? Então, acho que é isso, é para não esquecer, para a gente lembrar como é que nós queremos viver. Né? E pensar num mundo, outros tipos de vida, outros tipos de consumo. Né? A gente hoje ainda é dependente da mineração, mas tem formas de fazer mineração. Já existem outras formas de fazer mineração que não são tão predatórias quanto os modelos adotados no Brasil. Então, acho que fica aqui o nosso dever de, como cidadãos, cidadãs, cobrarmos dos nossos né, como agentes sociais e do nosso Estado e globalmente, que seja diferente. Né? É isso. E outras formas de dependência econômica.